Olá, meus amigos TDIstas, bem-vindos a mais uma Liga TDI Brasil. E aqui comigo tá meus grandes parceiros da Liga, né? Célio João Pires e nosso querido Rodrigo Penafirme. Tudo bem, Celião? Tudo bem, Rodrigo? Dá um oi Tudo pra galera. bem, tudo bem. Estamos aqui num dia de sol em pleno inverno, 25 graus, algo completamente anômalo para a época, mas muito feliz de estar aqui com vocês novamente depois do nosso quarto congresso, que foi uma coisa fabulosa para nós e para o público que esteve lá. Bem-vindo, Rodrigo, bem-vindo, Carlos, é um prazer estar com vocês. Grande Célio, grande Carlos, Fala aí, meus Rodrigão. amigos parceiros aí, como é que vocês estão? Saudade aqui também, estamos de volta. Após realmente, como o Célio disse, um grande congresso, quarto congresso sensacional, cada vez melhor, quarto congresso, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, segura que o próximo vai ser melhor ainda. Exatamente. É isso aí. Gente, só aqui um comunicado, tá? A doutora Mariana não pôde estar aqui conosco em razão de algumas questões pessoais, né? Mas logo mais ela estará participando conosco aqui novamente da Liga TDI Brasil. Mas, gente, como é que vocês acharam? Porque assim, quem não estava no Congresso não sabe que Celhão, Mariana, nosso querido Rodrigo estavam lá no painel da Liga TDI Brasil ao vivo, com plateia, com público. Celhão, conta aí como é que foi essa experiência de fazer a liga ao vivo pra galera lá, ter todo aquele carinho do pessoal. Conta aí. Foi muito emocionante. Eu fiquei encantado com o público lotando o auditório, participando, aplaudindo, rindo junto, né? Foi assim uma interação bem diferente do que a gente faz aqui entre nós nas lives, nas gravações, responder as perguntas, a interação com os colegas ao vivo e a cores. Então foi uma coisa assim realmente maravilhosa. Eu gostei muito, apreciei muito, espero que tenhamos novas oportunidades aí no futuro. Ó, gente, se vocês quiserem a Liga TDI Brasil ao vivo ano que vem, a gente vai fazer. E olha que o local que vai ser é gigantesco, meu amigo. Então, assim, vai ser uma experiência fenomenal, né? Mas fala aí, Rodrigão, conta aí pra nós como é que foi a experiência desse carioca, tá lá com todo mundo lotado aquele negócio, o pessoal quase de pé para ver a Liga TDI. Conta aí. Realmente é uma interação bem diferente, o calor humano é aquela coisa incomparável, né? É quando a gente está vendo, assistindo um jogo na televisão e fala assim, pô, mas como é que esse cara perdeu esse pênalti? Porque você não está lá com o estádio lotado. Não tem como. O ser humano é ser humano, né? Quando você está na presença de outras pessoas, sentindo aquela vibração, né? Aquela coisa boa, um público muito carinhoso, realmente especial, que está junto da gente. E sem esse público realmente não faz sentido. E o melhor de tudo, as perguntas são feitas na hora. A gente sabe só o tema geral e se vira nos 30, vai ali, vai conversando, uma conversa aberta entre os participantes do painel, a interação com o público, né? A gente não consegue ouvir o que as pessoas falam, mas os olhares, né? A interação de outra maneira é muito incrível. Foi muito bom, realmente. Isso aí. Então, assim, gente, foi sensacional. Quem pôde participar do congresso saiu falando bem, saiu felizaço, né, com o nosso congresso. E quem não pôde ir, cara, vai poder assistir aqui no nosso canal as palestras. Inclusive, vai passar aqui, cara. Vai estar aqui a Liga TDI Brasil ao vivo, passando aqui no canal. Vai ter também o Decifrando a Ciência ao vivo aqui no canal. Então, assim, gente, acompanhe, semanalmente está sendo lançadas as palestras, semana que vem tem outra palestra, essa semana já deve ter tido uma. Então toda terça-feira aí tá rolando palestra nova do nosso congresso ou painel temático. Então assim, gente, foi um congresso sensacional e você já fique ligado no nosso Instagram, siga a gente aqui no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no canal, por quê? Porque, meu amigo, deixa eu explicar para você. Esse ano lotou as inscrições rápido. E se você não se inscrever rápido ano que vem, você vai perder o seu lugar. Então, assim, como é que você sabe quando a gente está anunciando? Você precisa se inscrever no canal. Então, se inscreve no canal, curta e compartilha esse vídeo, entre nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e nos acompanhe. Siga o Célio nas redes sociais, siga o Rodrigo, porque assim sempre nós vamos estar atualizando vocês sobre as coisas da TDI, os congressos, né, nosso evento nacional. Então, assim, é muito importante vocês ficarem por dentro. Hoje o nosso querido Celhão vai dar uma palestra sensacional aqui, mas antes eu quero dar um recadinho. Eu não.
Nosso querido amigo Alisson vai dar um recadinho muito especial para vocês, tá? E fica ligado aí, porque esse recadinho é muito importante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Presta atenção. Como a vida e o universo surgiram? Será que existe uma mente inteligente que criou todas as coisas? Ou é tudo resultado de um processo natural? Se questões como essas já passaram pela sua mente, então esta oportunidade é para você. Descubra suas origens por meio da ciência. No primeiro curso de especialização EAD do Brasil em Teoria do Design Inteligente. Essa teoria que tem atraído estudiosos de diversas áreas do conhecimento e no mundo todo tem promovido o livre debate acadêmico a partir de evidências científicas entre os processos naturais e uma ação inteligente com uma melhor inferência para o surgimento e manutenção do universo e da vida. A nossa pós-graduação é reconhecida pelo MEC e conta com grandes referências da TDI nacional e internacional, como os professores Marcos Eberlin, João Paulo Reis e Kelson Mota. Eu sou um dos professores do nosso curso de especialização EAD em Design Inteligente, nível Lato Sensu, reconhecido pelo MEC, algo único no Brasil, excelente curso, e eu convido você a fazer parte conosco dessa grande empreitada. Nos vemos lá. Assista às nossas aulas, ao vivo ou gravadas, de onde você estiver, a partir de agosto. Para mais informações, acesse nosso site unilifeead.com.br. Faça sua inscrição na Unilife e embarque nesse universo de descobertas. Muito legal. É isso aí, gente, é isso aí. Tá aqui a oportunidade de você fazer parte da primeira turma, então, do nossa especialização. Tá aqui o link de acesso na tela para que vocês possam conhecer um pouco mais. E também o número de atendimento aí para a equipe da Unilife estar conversando, tentando atender vocês no que vocês precisarem, tá bom, gente? Bom, mas sem mais delongas, depois desse recadinho, ó, inclusive aqui do meu lado, tá? Tá vendo esse QR Code aqui, ó? Pois é, se você colocar aqui o seu dispositivo móvel, mirar aqui, você vai poder acessar na hora e fazer sua matrícula e conhecer um pouco mais sobre a especialização. Então, qualquer coisa, joga aqui no QR Code que não tem erro. Celião, conta pra nós que palestra é essa que você vai dar, qual que é o assunto, atualiza eu e o Rodrigão aí que nós estamos curiosos. Eu fiz uma pesquisa bastante grande, eu tomei como base o livro do Steve Meyer, A Dúvida de Darwin, né? Aquele sincericídio de Darwin que se algum mecanismo complexo não puder ser explicado de acordo com passos pequenos e sucessivos ao longo do tempo, a teoria estaria falida. E justamente o que me chamou a atenção no livro do Meyer foi a construção de planos corporais, como é que você constrói um ser vivo, tanto o humano, que eu dei preferência aqui nas apresentações como seres humanos, mas ele serve para qualquer animal, para as plantas, enfim, para os seres vivos, desde o nível microscópico ao nível macroscópico. Como é que você constrói isso, em termos de informação? Porque eu vejo muito biólogos, a gente vê nos debates por aí, o pessoal fala de evolução, mas ninguém trata da informação dentro da evolução. E informação é um produto de mente inteligente, como as leis físicas. A gente descobre um produto de mente inteligente. Então, aquilo que a gente chama de natural não é estocástico, não é ao acaso. Ele segue regras imutáveis. Então, o naturalismo filosófico, para mim, está morto. Como eu disse lá no Congresso, está morto, porque ele não consegue abranger a existência das leis físicas, né, e da informação biológica, que é o tema que eu vou tratar aqui rapidamente. A ideia é transmitir alguma coisa para os leigos entenderem como é que se constrói um corpo humano, como é que se constrói um ser vivo, um animal, como é que faz isso. Isso é interessante, a gente normalmente não pensa nisso. Você gesta uma criança, a minha filha vai me dar mais um neto ou uma neta agora, está em gestação, você avô pela segunda vez, mas você não tem ideia do projeto que é fazer um ser vivo. Eu quis trazer um pouco disso, que eu fui lendo o livro, fui pensando sobre isso, como é que se constrói isso, para as pessoas comuns pararem para pensar como é que nós somos feitos. A gente estuda alguma coisinha na aula, talvez quem estuda biologia aprende um pouco mais, mas quem não faz isso não tem nem ideia da complexidade do projeto, do planejamento que tem para fazer um corpo humano.
Então, a minha ideia foi trazer isso de tal forma que as pessoas possam ver isso com mais detalhes. Eu citei nesse primeiro slide aqui alguns dos sistemas do corpo, o sistema da pele, o esquelético, o sistema nervoso, o sistema sanguíneo, o respiratório, digestivo, aí na tela inicial. Quando a gente fala em plano, é planejamento, tá? É sinônimo de planejamento. Eu vi planos corporais na internet, mas é aquela estrutura vertical, horizontal, largura, chamo isso de planos para estudar o corpo. Eu trouxe aqui uns exemplos do que a gente tem de planos. Temos aqui à esquerda o Starship, o Space Shuttle e o Saturno V, que são os grandes foguetes que levaram o homem à Lua, construíram estação espacial, fizeram toda a nossa pesquisa espacial, levam satélites em órbita. Aqui a gente tem no meio, no centro, um pequeno detalhe sobre o projeto do ônibus espacial. Obviamente é uma coisa exorbitante, a quantidade de peças, são milhões de peças integradas, interrelacionadas, monitoradas e cada uma com a sua função específica. É essa complexidade que eu quero trazer para dentro dessa cosmovisão no design inteligente. Aqui temos mais alguns detalhes, por exemplo, do Saturno V, que dá uma série de nessa maquete aqui. Obviamente, cada pedaço disso tem seus projetos específicos, seus detalhes. Cada peça está no seu devido lugar, projetada para estar ali com a sua função, com os seus respectivos materiais. Então, é isso que a gente tem que pensar. Os seres vivos têm peças no pé, na perna, na cabeça, no estômago, nos olhos. Cada peça tem a sua função e está projetada para estar ali. Então, quando eu falo de planos, são isso. Isso aqui é tudo construído com informação. Muita inteligência foi requerida para construir essas imensas naves. Eu coloquei isso aqui porque eu tinha utilizado outros exemplos, mas eu sou fã da astronáutica, construir pequenos foguetes quando adolescente. Agora, com meu neto aqui, a gente brinca de lançar foguetes aqui na fazenda. Então, é uma atividade bem interessante de engenharia, matemática, Celião, física. me perdoe, mas seria você o Celião Foguetes? A nossa versão do Sacane da TDI? Eu não sei se Sacane solta foguetes, eu faço isso, eu construo... Nossa, a gente tá na frente já, entendeu? A gente tem alguém que solta foguetes aqui na TDI. Então, ó, viu? Celião Foguetes. Pois é. Então, ele esteve aqui agora esse final de semana passado, aí a gente lançamos alguns foguetes aqui na fazenda para brincar. Ele que está agora, ele construiu, estou orientando, ele construiu, a gente comprou os componentes de combustível, porque eu não faço mais o combustível, e ele lançou, ficou muito contente, me parece, né, naquele dia. Uns foguetinhos que sobem a 300 metros, bem bacana. Aqui temos o Saturno V, que era o mais potente foguete que a humanidade já construiu. Agora o Musk vem com o foguetão dele, o Starship, que ainda não fez um voo orbital, mas é uma máquina fantástica que aparece com isso. Aqui temos motores gigantes do Saturno. O Elon Musk inovou, faz motores menores, mas em maior quantidade. Aqui está o Wernher von Braun, aquele cientista alemão que foi para os Estados Unidos e ajudou, ele começou os projetos das V2 alemãs e depois construiu toda a tecnologia espacial americana, junto com outros inovadores americanos. Aqui temos o lançamento do ônibus espacial, em 81, o Columbia, o primeiro lançamento. Aqui temos um esquema, um pequeno plano dos foguetes laterais de combustível sólido. Para vocês terem uma ideia, o ônibus espacial possuía 2,5 milhões de peças, todas elas integradas e relacionadas entre si com monitoramento para garantir que tudo funcionasse adequadamente. Então, isso é um planejamento, isso é um plano. É um plano de um corpo de um foguete com muita informação e muita inteligência para funcionar e levar as pessoas com segurança. Se bem que sofremos alguns acidentes, mas os acidentes foram por falha humana, pelo que eu pude ler e estudar. Aí a gente vai para os seres vivos. O desafio da biologia evolutiva. Por exemplo, temos aqui um esqueleto de um Allosaurus. Eu tive a oportunidade de conhecer esses animais lá no Museu de História Natural em Nova York. É dos animais magníficos. O esqueleto disso é extremamente possante para suportar o peso desses animais. Temos aqui um esqueleto de um espinossauro, outro animal semiaquático gigante. Então, como é que se constrói um esqueleto? A gente sabe que para construir um esqueleto você precisa ter uma rede lá de proteínas, colágeno, né, que formam uma rede. Dentro dessa rede você coloca as células de cálcio, vai organizando tudo isso irrigado, tudo isso funcionando para você construir uma estrutura dessas.
Só que essas estruturas são construídas com muita informação, como você faz um foguete. Aqui temos um corpo humano. Busquei umas imagens aí que se encontra na internet. O sistema do esqueleto humano, parecido com o sistema do esqueleto do alossauro ou do espinossauro. Só que nós temos uma morfologia diferente, temos uma aparência diferente, com funções diferentes, mas na ideia é você se movimentar, se alimentar, excretar da maneira adequada e manter o corpo funcionando. Aqui temos um sistema circulatório, obviamente, extremamente simplificado. Tem umas imagens mais à frente que mostram um pouco mais a sofisticação e a extensão desse sistema de circulação de sangue. Temos um sistema nervoso lá de 1543, achei uma imagem antiga, o cara conseguiu separar os nervos dos cadáveres e fazer uma imagem, uma coisa fabulosa. E temos um sistema muscular anterior aqui, humano, que nos mantém em pé, que faz a gente se movimentar. Então, as pessoas, quando pensam uma pessoa andando, tudo isso está perfeitamente integrado, coordenado por um sistema, um computador, que é o nosso cérebro, só que extremamente sofisticado, em que cada músculo funciona, você tem toda uma bioquímica para fazer os músculos se contraírem, você tem toda uma rede de química e elétrica, um bioelétrico para fazer os nervos transmitirem informações numa velocidade extremamente rápida, você tem um sistema circulatório que transmite oxigênio e retira gás carbônico, enfim, de dentro do nosso corpo, e o esqueleto que sustenta tudo isso. Aqui temos o sistema muscular em várias partes, que normalmente a gente não enxerga, a gente só vê isso pela pele que está por fora, que é outro sistema, que não apresento aqui, mas é outro sistema que respira, que funciona, que protege, que, enfim, que sensoreia o ambiente. É toda uma maquinaria integrada com uma complexidade absurda. Isso que a gente chama de complexidade especificada no design inteligente. Se você tirar uma parte daqui, tira a mão fora, tudo bem, você vai ficar maneta, mas e daí, como é que você vai segurar as coisas? Tudo tem a sua função. Aqui temos o sistema circulatório masculino, em que foi dissolvido um cadáver, né? Aquelas pessoas que vendem o seu corpo para ser utilizado pela ciência, tem isso também. E aqui um mapeamento dos vasos sanguíneos, obviamente os maiores, porque a gente tem uma irrigação que chega até o plano celular, né, que não aparece aqui. Então você tem um sistema de circulação absurdo. Aqui na direita é um sistema simplificado, que pega o sangue venoso, pega o sangue oxigenado do corpo, né? Aí nós somos construídos do quê? Nós somos construídos de átomos. Aí eu fui procurar os ingredientes do corpo. Como é que a gente é construído? Basicamente a gente é construído dos elementos químicos que tem no solo. Tem aí potássio, 0,25%, tem cálcio de 1 a 2%, oxigênio, porque a gente é feito tem muitas moléculas de água, 60%, não é somente o gás, oxigênio, fósforo, sódio, ferro, zinco, carbono, nós somos basicamente carbono, por causa do funcionamento das nossas moléculas, a gente trata disso muito nos nossos eventos de design inteligente, a química do carbono orgânico que faz a gente funcionar. Então a gente é construído com muitos e muitos átomos, tá? Como é que é o exemplo de integração que a biologia evolutiva deveria explicar? Nós temos as células, que é uma unidade básica, temos os tecidos, temos os órgãos, temos os sistemas e temos um organismo vivo. Eu resolvi trazer aqui da área de informática, eu fui programador de computador há muito tempo atrás, hoje em dia não pratico mais, obviamente, a gente acaba esquecendo, as linguagens evoluíram. Então você tem um sistema integrado, como eu estou transmitindo aqui num PC, que pouca gente utiliza PC hoje em dia, né? É um personal computer. Você tem placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, placa de som, disco rígido para armazenar, mouse para integração, teclado, caixa de som, monitor, enfim. Tudo isso está integrado, cada um com as suas funções, para fazer a gente poder transmitir imagens, som, vídeo, texto, enfim, tudo que a gente faz aí nos computadores. Então isso é interessante a gente saber. Nós temos partes, tantas partes quantas. Obviamente, toda essa maquinaria aqui é um tanto rústica quando comparada com aquilo que nós somos, o que um ser vivo é. O menor ser vivo é mais complexo do que isso. Tá? Temos software. O software é que faz funcionar o computador. E muitas pessoas confundem, por exemplo, o DNA com o hardware, aquela máquina que a gente viu antes, aquelas partes. Mas, na realidade, o DNA é aquilo, mas tem um software gravado nele. E a gente tem o software, que são softwares. A gente vê aqui vários exemplos, aí o Firefox, que é o navegador, o Adobe, que é um leitor de PDF,
aqui o Chrome, que é outro navegador, o Skype para conversas, enfim. As nossas máquinas da tecnologia hoje funcionam com software. Você tem uma base física que executa um software desenvolvido por humanos para que ele possa fazer determinadas atividades. Nós, seres vivos, somos isso também. Nós temos um software. Aqui tem linhas de programação. Quem sabe o que é um software? A maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, não tem nem ideia como é que se constrói um software. Aqui à esquerda temos um desenho de uma linguagem de programação, tá? Linhas de programação para um celular, computadores. Tá? Então, as pessoas escrevem isso, se transformam numa linguagem binária, tem lá, a gente vai ver mais à frente o que é uma linguagem binária, ou hexadecimal, e você faz uma máquina funcionar. Então, é muito interessante isso. As pessoas não têm ideia dessas coisas. Só quem programa é que sabe normalmente disso. Você baixa um app no seu celular e está funcionando, mas existe todo um volume de inteligência, engenharia e projeto por trás desse software. Estou trazendo isso do nosso mundo tecnológico atual para a gente poder entrar dentro da biologia evolutiva, que os biólogos evolucionistas, a gente vê por aí, eles ignoram completamente que isso aqui é um software. O DNA não é só como um software, ele é um software. Só que a base química dele, citosina, guanina, timina, adenina e uracilo, no caso do RNA, você tem um código gravado. Esse código é produto de uma mente inteligente. Só isso já destrói o evolucionismo. Ou a teoria evolutiva no que diz respeito ao seu postulado filosófico materialista ateu. E essas palavras que eu citei têm lógica cada uma delas, tá? A gente tem dentro da gente, todos os seres vivos têm, essas máquinas moleculares, tá? Que trabalham na duplicação celular, por exemplo. A gente, todo dia, nós, seres humanos, dependendo, obviamente, da estatura de cada um, da massa corporal de cada um, os baixinhos têm menos, os mais altos têm mais, a gente troca de 50 a 70 bilhões de células por dia. Tá? É claro que algumas morrem por doença, algumas morrem por problemas de mutação, que são feitos na apoptose, e essas máquinas estão duplicando diariamente. Então, eu, Célio, hoje, não sou nada daquele Célio adolescente, daquele Célio bebê. Nenhum de nós é. A gente já trocou todas as nossas células, salvo as cerebrais, que troca muito pouco, porque justamente ela armazena a memória. Então, você, para substituir a memória, você tem que fazer um backup dela. E eu acho que isso ainda não é possível. Não obstante o cérebro ter uma boa plasticidade, quando você sofre um acidente numa área cerebral, depois de muita fisioterapia, o cérebro consegue redirecionar funções para outras partes e você consegue, às vezes, recuperar completamente as funções daquela área que foi afetada. Temos aqui a cinesina, que caminha em cima do microtúbulo, dentro das células, transportando, aqui nesse caso, a endorfina para o córtex parietal do cérebro, que cria a nossa sensação de alegria. Então, nós temos máquinas andando dentro de nós. E se eu tenho máquinas construídas fora, que nós construímos, como é que essas máquinas foram construídas dentro de nós? Existe projeto. Aí a gente vai para os tipos de célula. Como nós falamos que existem várias células, várias partes que são projetadas, temos aqui uma lista, chama tabela à esquerda, obviamente você pode aumentar ou diminuir essas células, né? O tipo de células que têm funções. Nós temos aí cerca de 37 trilhões de células para uma pessoa de 70 quilos. Cada uma com a sua função. Cada uma com a sua posição tridimensional. Essa célula vai estar aqui no olho humano e vai servir para formar a retina. Essa outra célula vai estar aqui a 1,30 m do chão, a, 20 centímetros da borda do corpo, para formar uma célula do fígado. Aí eu tenho lá 20 bilhões, ou sei lá quantas células nós temos no fígado. Nós temos tantas células projetadas. Essas quantidades, esses números podem parecer bobos, mas o organismo nosso define essas quantidades para cada tipo de órgão, para cada tipo de tecido e para cada tipo de função. Então as pessoas têm que lembrarem que nós somos um construto, nós temos um projeto. Por exemplo, tem mais de 200 tipos de células no corpo, tá? Tipos diferentes, com funções diferentes, com a sua maquinaria própria, que utiliza frações do DNA nosso e de RNA para fazer as suas funções. Ela não utiliza todo o DNA que ela tem dentro, utiliza parte.
Eu procurei umas imagens na internet para ver como é que é a célula hoje em dia, que no meu tempo de estudante, há mais de 50 anos atrás, as células eram uma coisa muito simples. Hoje em dia, você já precisaria fazer uma faculdade para entender uma célula, né? Um biólogo tem que aprofundar bastante. Então, essas aqui são as melhores imagens de células animais construídas aí. O Russell Knight construiu isso em 3D para uma revista. Tá? E você tem aí no site que eu coloco aí na tela, você pode procurar isso na internet e você vai achar detalhes dessas células, que aqui é apenas uma fração. Temos aqui uma mitocôndria, temos aqui um nucleolo, tem a membrana celular, que tem os mecanismos de filtragem de entrada de alimento, comida e água para dentro das células, e também a saída, o sistema excretor da célula para jogar na corrente sanguínea e eliminar. Então, só o estudo da célula gastaria uns meses aqui para entrar em cada uma das suas máquinas, da sua maquinaria interna. E dentro de cada célula você tem daí as proteínas. Aqui tem um exemplo de uma proteína mioglobina, que é uma coisa rústica para a pessoa entender, e elas são que nem uma peça de Lego, elas funcionam encaixadas, elas têm a sua estrutura 3D. Ela não é um cordãozinho que nem um colar de pérolas. Ela tem todos esses átomos intercalados, cada um com o seu átomo. Se você tirar um átomo dali, já gera uma mutação. Se tirar mais de alguns, às vezes ela nem funciona mais, dependendo da posição que está esse átomo. Tá? Por exemplo, a mioglobina tem 153 aminoácidos. Tá? Eles tiraram, essa é uma imagem de cristalografia de raio-x. Tá? Tem o grupo protéstico aqui no meio, tem o grupo hemo cinzento. Tá? Isso aqui é o que transforma, leva para o nosso corpo a molécula de oxigênio, para que as mitocôndrias consigam gerar energia e fazer o processo de respiração celular e de fazer o nosso funcionamento de geração elétrica. Aqui tem alguns textos que eu agreguei para quem quiser dar uma pausa no vídeo e ver mais detalhes. Tá? Então, nós somos construídos, o DNA nosso, mais à frente, constrói essas máquinas. Porque aqui você está olhando assim, não parece nada, mas isso aqui é uma máquina. Ela tem uma função, ela executa um propósito. Tá? Ela tem projeto para isso, tem propósito para isso, e ela executa isso à risca. Tá? Qual é o computador que faz ela funcionar? Aí já é outro papo. Aqui nós temos uma estrutura química atômica dessa alanina, né? Que é um aminoácido. Tá? Então as proteínas têm essas coisas, nós temos cerca de 20 aminoácidos levógeros, ou seja, só trabalham com direita ou esquerda. Tá? É feita uma escolha para isso, né? Tem os destrógenos e os levógenos. Tá? Aqui temos mais um detalhe de um ribossomo que faz a leitura celular. É uma máquina, ele é equivalente nos nossos computadores, que ainda tem cabeçote de leitura do HD. Esse aqui é cabeçote de leitura. Entra os impulsos aqui que estão no DNA, ou no caso do computador, você leva gravações magnéticas, presença de gravação, ausência de gravação, 0 ou 1. E ele faz essa leitura conta 8 bits e você tem 1 byte, significa um caractere qualquer. O ribossomo faz exatamente a mesma coisa. Ele lê esse trabalho, tá? Gera uma molécula de ARN. Esse ARN vai construir uma máquina qualquer, vai fazer uma proteína, vai fazer outra máquina, vai construir talvez até outro tipo de molécula. Tá? Então aqui temos o DNA com a sua linguagem, e temos o RNA que faz a sua tradução. Então, nós temos máquinas tradutoras dentro de nossas células. Todos os organismos vivos têm. Tá? Aqui temos a aparência física dessas máquinas. Elas têm estruturas diferentes. Cada uma dessas moléculas, que a gente chama de moléculas dessas proteínas, temos aqui hemoglobina G, hemoglobina, insulina, a quinidinato de sinase, que é uma enzima, temos a glutamase. Então, todas elas têm uma estrutura 3D. Se ela não tiver essa estrutura 3D, ela não funciona. Tá? Então, ela é uma máquina projetada para fazer um processo que nem um Lego. Tenta montar um Lego. Cada peça tem o seu encaixe específico. Essas proteínas têm o seu encaixe específico com funções específicas. Tá? E chegamos daí no DNA, que contém toda essa informação. Então, o pessoal lá no passado, o evolucionista, achava que o importante do DNA era só o que codificava a proteína. O resto era lixo genético. Lembram disso? Tá? Eu cresci vendo isso. Até que o pessoal descobriu que não é bem assim. Todo o DNA tem função.
Tá? E tem leituras do DNA que você lê de trás para frente, de frente para trás, tem na determinada posição, quando ele está enrolado nas estonas, você consegue ver informação diferente. Aquelas informações que são utilizadas mais rapidamente, ela tem um programa de qualidade fabuloso, ela fica disponível mais facilmente na superfície da estona. As informações que são usadas pouco, elas ficam mais na parte interna da estona, ele tem que desenrolar para ter acesso a essa informação. Então, isso que nós temos. E aqui é a composição atômica desse DNA, que o DNA é a parte física, só que quando você codifica na adenina, sinosina, uracilo, nessa lógica aqui, cada molécula dessa combinação dessas moléculas aqui, de cada tripleto desses, você vai ter uma letra, que vai significar alguma coisa no DNA. Só que o DNA, ao invés de uma molécula de um código binário, como nós usamos nas nossas máquinas 0 e 1, ele utiliza um código quaternário, 4, ou seja, a riqueza de produção de informação é muito maior do que num código binário. Por isso que o DNA é tão complexo, com complexidade especificada. Ele é uma biblioteca literal. Então não pense que isso é apenas figura de linguagem. Não é figura de linguagem. Ele é um software gravado em moléculas quimicamente organizadas. Bill Gates, lá em 95, já tinha sabido disso, tá? Aqui eu cito isso muito porque é importante que os biólogos evolucionistas passem a compreender que sem informação não existe nem evolução, nem aquela variabilidade que a gente vê nos seres vivos, tipo os cachorros gerarem novas raças, você ter novos peixinhos. Quando você vê algumas mutações, normalmente é uma degradação da informação biológica original. As mutações vão gerando. Você não consegue pegar um chihuahua e eventualmente transformar num dog alemão, porque ele já perdeu muita informação para se tornar pequeno. Tá? Que disse Bill Gates, abre aspas, a compreensão da vida é um grande assunto. A informação biológica é a informação mais importante que podemos descobrir, porque nas próximas décadas revolucionará a medicina. Isso ele falou em 95. O DNA humano é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software já criado. Está nesse livro dele aqui. Tem um outro livro aqui feito por Michael Behe, William Dembski, Bruce Gordon, John Stanford e Robert Marx II, sobre informação biológica, novas perspectivas. Então já se compreendeu Bill Gates como um programador, com a maior indústria de desenvolvimento de software do planeta, ele compreendeu que o DNA é um software. Enquanto os evolucionistas que a gente vê dando lives aí na internet não compreenderem isso, eles nunca vão sair daquele pântano que afunda o seu conhecimento. Tá? Por exemplo, o DNA humano, isso aqui é lá do professor Adalto Lourenço, ele se deu o trabalho de fazer os cálculos aqui, quem quiser ver os detalhes, dá uma parada nesse vídeo na tela. A quantidade de informação do DNA é uma coisa louca. A quantidade de compactação de informação no DNA é uma coisa absurda, é a maior densidade de compactação de informação conhecida pela ciência. Tá? O DNA armazena 100 milhões de vezes mais informação por volume do que um DVD, para vocês terem uma ideia. Né? Ele trabalha em nível atômico, nós não conseguimos fazer esse tipo de trabalho ainda. Tá? Ele trabalha com base 4. Base 4 significa menor incidência de erros, uma maior capacidade de redundância. O que significa redundância? Você ter maneiras de, se uma parte do DNA for danificado, você pode pegar outra parte e corrigir isso. E isso acontece. Tá? Uma cientista que descobriu isso, o pessoal diz, não pode, esse assunto não pode existir. Ela fez experiência, se não me engano, com milho, e ela viu que o DNA do milho se reparava, ela ia cortava, tirava fora aquele pedaço e botava para reproduzir, e ele estava lá funcionando. Por quê? Porque tinha redundância. Tá? Aqui eu peguei uma página de internet com a programação que a gente utiliza para exibir na tela aquelas coisas que nós fazemos, que nós falamos nos nossos textos, nossas imagens. Né? A gente não tem como compreender a vida sem colocar inteligência nela. E essa é a grande discussão filosófica, porque isso entra numa parte filosófica. A matéria não é só matéria, a matéria é composta por informação matemática pura. Eu fiz uma palestra no Rio que eu trouxe para dentro da espaço-tempo, matéria e energia a informação. A informação é codificada
na natureza em forma matemática, que é o mais alto grau de sofisticação de pensamento que nós temos hoje em dia. Os nossos softwares trabalham com matemática. Tá? Aqui nós temos uma linguagem binária à esquerda, é interessante as pessoas conhecerem, né? A decimal, a binária, a hexadecimal e a conversão de caracteres, o que significa cada uma delas. E aqui nós temos os códons, que são aquilo que codifica os aminoácidos. Né? É exatamente a mesma coisa. Tá? Só que de uma sofisticação absurda. Aqui temos os aminoácidos que eles codificam, que são os 20 que a gente utiliza nos seres vivos. Tá? Então as pessoas têm que compreender que elas são construídas minuciosamente, em nível atômico, em nível celular, em 3D, com uma sofisticação absurda. Quem não compreende isso não entende nada de biologia, infelizmente. Aqui temos como é que se funciona os nucleotídeos, as bases nucleogenadas, em nível atômico essa codificação. Tem as cadeias polipeptídicas, né? As mensagens contidas no DNA, a informação contida no DNA é lida, é transformada, é combinada, é corrigida quando dá erro. Tem máquinas de correção de erro, já temos outras palestras aí no canal que tratam disso. Temos a construção dos seres vivos baseado na matemática, que é uma linguagem extremamente sofisticada e precisa de fazer construções da natureza. Eu citei lá o ônibus espacial, o Starship e o Saturno V, sem ter uma precisão matemática naquelas construções, aqueles objetos extremamente potentes explodiriam. Tanto é que pequenas falhas realmente explodiram e mataram pessoas. Então nós vemos essa construção matemática na natureza, o Φ, a espiral dourada, a sequência de Fibonacci. Estou citando aqui como exemplos para vocês. Nós temos essa mesma sequência matemática em nossos rostos, na construção de nossos cérebros. Essas proporções matemáticas estão disponíveis. Tá? A história de códigos matemáticos do DNA começou com o trabalho da cientista Barbara McClintock. Tem um artigo dela publicado, está aqui embaixo na base da apresentação, do slide. Ela ganhou o Nobel 40 anos depois, em 1983, por essa descoberta. Ela propositalmente, aquilo que eu estava falando, danificou o DNA do milho e ele se reconstruiu usando outras partes do código, copiando e colando a parte danificada. Era tão absurda essa descoberta que ninguém acreditava nela. Tá? Mas isso é um fato. O DNA possui uma função que os programadores utilizam, que chama-se checksum, em que você conta a quantidade de bytes de uma determinada sequência de linha de programação e você coloca o total que deveria ter. E o software faz a contagem disso. Se faltar um byte nisso, ele interrompe o programa, ou faz uma correção, ou vai para uma outra rotina, de tal forma que você garante a integridade do software. O DNA utiliza isso. Isso não é papo furado, isso é fato científico. Tá? Quando as células se replicam, elas contam o número total de letras do fio do DNA da célula filha. Se a contagem de letras não corresponde a certas proporções exatas, a célula sabe que ocorreu um erro. A gente chama de mutação isso, né? Ela abandona a operação, mata a nova célula. A falha desse mecanismo de exame causa defeitos congênitos e câncer. Tá? Então é importante a gente saber que os mecanismos de correção de erros que a gente tem no design inteligente como um dos pilares, a antevidência genial, tá? É isso. Você propõe que um código possa ter erros, não obstante todas as formas e qualidade de programação, eficiência e eficácia dela. Você tem que ter uma máquina que corrija o erro se ele acontecer, e tem uma máquina que percebe que aconteceu esse erro, e tem outra que vai e corrige. Isso tem dentro do nosso DNA. Né? Então, você dizer que isso surgiu ao acaso é loucura. Tá? Está fora da parte racional daquilo que nós chamamos de racionalidade humana. Jean-Claude Pérez, em 2010, descobriu que a curvatura fractal do nosso DNA, aquela enrolação dele, ele é uma dupla hélice enrolada, né? Ela segue a dobradura de Dragon, que são 64 códigos, 64 códons que fazem essa torção, tá? E isso é um fractal, é uma entidade matemática utilizada na construção e na curvatura, na dobradura do nosso DNA. Eu trouxe aqui essas imagens, que vocês podem ver aí abaixo, tem a sua referência, de tal forma que o nosso código é matemático. Não há dúvida sobre isso. Existe, inclusive, um artigo que você pode procurar aí, How Signal, em que cientistas descobriram
usando a metodologia do Projeto 7, aquele que procura inteligência extraterrestre em ondas de rádio provinda das estrelas, é um projeto que está andando já há muitos anos. Eles aplicaram essa mesma metodologia no DNA, e o DNA diz, isso aqui é produto de inteligência. Né? O mesmo software que pode identificar comunicações extraterrestres, que é o que eles estão fazendo até hoje, não acharam, identificou a inteligência no DNA. Tá? Então, aqui você pode trabalhar com isso. Aqui são outras informações a respeito da qualidade da informação genética. Tem os códigos de correção de erros, tá? que estão citados aqui. Tem o código de letras BHC também, que eles desenvolveram esse código de correção de erros do software, e tem no DNA, por incrível que pareça. Então, aqui, os links, isso aqui está, por exemplo, na revista da FAPESP. Tá? E aí nós temos, quando observamos o registro fóssil, o Stephen Jay Gould, eu citei isso lá no nosso painel, no 4º Congresso do Design Inteligente em São Paulo, as diversas explosões biológicas. O Stephen Meyer tratou muito da explosão cambriana, mas existem outras explosões de vida, ou seja, não existe modelo de transição da explosão de Avalon, de Acara, anterior à explosão cambriana. Você tem uma série de organismos vivos completos, prontos e acabados ali, não tem ancestrais abaixo. Na explosão cambriana acontece a mesma coisa. E aí você vai subindo na coluna geológica e você tem a explosão dos peixes dentados, sem antecessores na coluna geológica anterior, tem a explosão dos plesiosauros, os répteis marinhos gigantes, tem a explosão dos pterossauros, aqueles répteis alados voadores, nós temos os morcegos, que são mamíferos voadores, temos a explosão dos dinossauros no Triássico, não tem dinossauros anteriores, o pessoal diz, esse aqui é um antecessor de dinossauro, esquece, não é isso. Ele não deu origem aos pescoçudos, aos triceratops, aqueles outros animais. Tem a explosão dos mamíferos, tá? Tem a explosão dos angiospermas com flores, são plantas com flores. Darwin já sabia disso e chamava isso do ministério abominável, tá? Porque como é que as flores, um sistema reprodutivo através de flores que precisa de abelha ou beija-flores ou morcegos para fazer polinização cruzada, funcionava sem ter esses outros polinizadores, uma coisa louca. Ele sabia disso, tá? E, por fim, a panspermia cósmica, que a gente diz que a evolução jogou a toalha. Nada dos experimentos biológicos feitos em laboratório nos últimos 50 anos, desde o experimento clássico de Urey e Miller, Stanley e Miller, feitos até hoje, conseguiu, exceto algumas sequências de aminoácidos que está há anos-luz, milhões de anos-luz, de gerar uma proteína complexa ou de gerar um ser vivo. Todas a gente vê as mensagens, as reportagens, títulos de reportagens extravagantes nos jornais populares. A evolução da vida veio disso. Então, quando a panspermia cósmica está sendo tratada como vem do espaço, e antes já não é só micromoléculas, já consideram que bactérias vieram do espaço, sobreviveram à reentrada de 43 km por segundo, que os meteoritos queimam e torram, exceto aqueles que são maiores, que acabam caindo no chão formando crateras. Aí você sobrevive a um impacto gigantesco, e aí você tem uma explosão nuclear não radioativa quando explode um asteroide. Então esses bichinhos sobreviveram. Então uma coisa assim completamente inexequível. Nosso amigo Kelson fez uma palestra aí no 4º Congresso sobre o meteoro das lacunas, que foi uma coisa fantástica. Então, quando você tem um problema de lacuna na biologia, você joga um meteoro no planeta. Tá? Stephen Jay Gould e Niels Eldredge compreenderam essas explosões no registro fóssil e propuseram a teoria de evolução aos saltos, porque o registro fóssil não dá suporte à teoria da evolução como Darwin esperava que desse, e nem como a gente vê os evolucionistas aqui de carteirinha dizendo que dá a prova. Não dá a prova, muito pelo contrário, o registro prova é uma contraprova contra a teoria da evolução. Certo? Para quem quiser mais saber sobre design inteligente e os problemas da teoria da evolução, tem aqui uma bibliografia parcial, obviamente, existe muito mais aí, mas a gente passaria uma tarde só passando bibliografia aqui, acho que não vale a pena. Aqui temos mais uma parte de bibliografia que eu acho que é relevante as pessoas procurarem, sim, aprender, e não pense que um resumo de 40 minutos aqui no YouTube vai permitir-lhes compreender a vida, a complexidade da vida.
Imagine que você, para construir um ser humano, você tem que dizer aonde vai estar cada célula, cada átomo, cada molécula, para que aquela estrutura funcione integradamente. Todas aquelas estruturas que nós vimos anteriormente. Então, nós temos um ser vivo construído, com um planejamento absurdo, codificado num sistema de codificação, tradução e reprodução absurda do nosso DNA, ou do DNA de qualquer ser vivo. Era isso que eu gostaria de dar como dúvida aos nossos evolucionistas e àqueles que não compreendem a complexidade. Rapaz, e aí, Rodrigão, o que você achou? Os planos corporais, cara, tudo isso aí é fantástico, né, rapaz? Quanto mais você estuda sobre as estruturas do corpo humano, você fica impressionado. O que eu acho muito engraçado, né, Rodrigo? Porque tem pessoas aí que olham para tudo isso, todas essas coisas que o Célio falou, e vão dizer, não, cara, processos naturais, não guiados, né, sem qualquer noção do que estão fazendo, através de mutações aleatórias, né, que o nome já diz, aleatórias, porque pode ser qualquer coisa, produziram coisas tão complexas, tão organizadas, tão específicas. Você não acha uma loucura, cara, o cara acreditar que processos naturais seriam capazes de fazer uma coisa desse tipo? Magnífico aí o que o Célio trouxe, sempre indo adiante, fazendo junções inesperadas, fazendo conexões que a gente tende a não ver no dia a dia, no cotidiano. E isso é o trabalho de quem é pesquisador, de quem é pensador, que está com a mente aberta para ver o que às vezes os olhos não veem, porque fomos adestrados a ver o mundo com os olhos do materialismo filosófico, né, sempre daquela possibilidade única. Só pode haver um mundo de acordo com aquilo que eu fui ensinado nas escolas, na educação comum, que não é educação clássica, é educação contemporânea, moderna, que distorceu a nossa própria imagem no espelho. Né? Nós perdemos a sensibilidade de criança, que a gente até falou muito sobre isso no Congresso. Aquela coisa de que a gente nasce com isso. A gente vai perdendo na medida com que a gente vai se deparando com um massacre de ideias que, na verdade, não tem nenhuma substância, né, na materialidade, porque é simplesmente uma questão de esconder, né, uma outra possibilidade de ver as coisas. Então, quando você é suprimido de ver outra possibilidade, você acaba acreditando que aquilo que você foi ensinado é a única possibilidade. Agora, a gente sempre vai bater nessa tecla. Quando você começa a estudar por conta própria e ouvir outras pessoas, como o Célio, por exemplo, nós aqui, você deveria abrir sua mente. Eu acho que quem está aqui acompanhando o nosso canal já sabe disso. Eu acho que o trabalho que vocês têm que fazer é mostrar para as outras pessoas. Porque quem está acompanhando já sabe, já entendeu, está só aprendendo mais. Como eu estou todo dia, Célio, a gente está aprendendo, vendo como tem essa enxurrada de coisas que estão nos cercando, né? E como que desvendar, abrir os olhos para ver isso é magnífico. Então, nos agrada demais poder aprender mais. Eu acho que o trabalho nosso é pedir para os nossos espectadores que nos acompanham que mandem isso para frente. Né? Porque a gente está todo dia vendo uma série de youtubers e professores que continuam repetindo as mesmas simplificações. Eu não vou nem falar bobagem, né? Porque já está implícito. As mesmas simplificações. Eles não conseguem ver que tem uma outra possibilidade. Né? E a enxurrada é absurda. O que o Célio mostrou agora, por exemplo, é absurdo. Eu queria só lembrar um ponto aqui, que foi, na verdade, parte do título da apresentação. Ele foi além, fez outras coisas. Mas, no começo, se não me falha a memória, o Célio tocou no trabalho que, óbvio, nunca é o trabalho de uma pessoa só, mas tocou no trabalho do Stephen Meyer. E aí me lembrou de quando eu li em inglês, né, porque já saiu em português esse livro. Não fomos nós que traduzimos, não foi a Koval Press, mas já tem uma tradução aí desse livro magnífico do Stephen Meyer, que é um troço desse tamanho, que é A Dúvida de Darwin, né? Darwin's Doubt. O livro é esplêndido, é incrível, você aprende desde métodos de filosofia da ciência até um dos grandes dilemas, né, que é onde ele pega a questão do Darwin, que ele fala que a dúvida de Darwin, óbvio que Darwin teve várias dúvidas, mas essa realmente foi uma muito importante, que é a partir daí que ele abre
e faz uma série de coisas que tem o ponto ali inicial que o Célio tocou, aprofundou. Que a previsão de Darwin, no livro Origem das Espécies, e toda a teoria, era aquela árvorezinha enganosa. Isso aí. Aquela enganosa árvorezinha, onde um indivíduo, alguns indivíduos de uma espécie original, né, do tal do Luca, uma bactéria primordial que fosse, surgiu o primeiro indivíduo, e dali, né, pelos mecanismos que nem o próprio Darwin, né, completou, depois veio o neodarwinismo e completou a genética, etc., a biogeografia, enfim. E junto com a seleção natural e as mutações aleatórias, a gente está careca de falar isso, que isso ao longo dos milhões e milhões e milhões de anos ia gerando toda a diversidade de vida que tem aqui hoje. Então, assim, o que o Stephen Meyer mostra, e que o Célio tocou aqui no assunto? Essa ideia do body plans, dos planos corporais. Porque, na verdade, o que aparece no registro fóssil não é essa progressão de alguns indivíduos, de poucos grupos, irem se diversificando. É o contrário, a árvore é de cabeça para baixo. Como assim de cabeça para baixo? Não foram espécies aparecendo uma atrás da outra, né? Como se deveria esperar por essa proposição darwinista. Mas o contrário, o que aparece no registro fóssil é uma pancada de formas corporais distintas. Então, praticamente, o que acontece no registro fóssil é que praticamente todas as formas corpóreas que existem hoje, aí tudo que o Célio falou, as múltiplas, né, formas de corpo, né, em 3 dimensões, sei lá, da estrela do mar, que tem aquele formato lá doido, muitas variações, aos vermes, todas essas formas principais, que não são nada simples, o que está por trás ali da programação, como o Célio mostrou, é de alta complexidade. E as informações genéticas, digamos assim, que dizem para aquele conjunto de átomos e moléculas serem formados e montados para criar diferentes estruturas internas com esse efeito tridimensional, nem está somente no próprio DNA. A gente nem sabe direito o que está acontecendo. Tem informação epigenética fora do DNA, do núcleo da célula, né, que determina isso e que também responde às características do ambiente, né, nessa história de epigenética também como resposta ao diferente ambiente. Agora, o que ele mostra claramente é isso, que a dúvida de Darwin era muito pior, ele nem sabia, na verdade, qual era a dúvida mesmo de verdade, porque não era só o buraco, né, constante aí, que ainda não foi tampado no registro fóssil, mas exatamente essa ideia de que a árvore se existe alguma árvore, ela está invertida e por causa dos planos corporais que aparecem praticamente todos de uma vez no registro fóssil. Então isso é magnífico, né, de lembrar esse ponto. E como que aparece isso se não tem precursores, se não tem nada anteriormente? Não tem como explicar. Darwin, na realidade, ele não tratou da origem da vida, apesar de ter inferido isso nos seus livros. Ele partiu de um ponto em que a informação genética, que ele não conhecia, Mendel já conhecia, e que estabeleceu as leis de Mendel, que restringe a variabilidade infinita que Darwin queria, que daria origem a essa possível árvore. As leis de Mendel proíbem isso, não permitem isso. Tá? A origem da informação desses fósseis, desses animais que surgiram, é o problema, porque você tem que construir esses seres. Esse é o detalhe. Se você pegar os seres, eles vão mudar, vão gerar cachorros dos mais variados tipos, vamos gerar coelhos, lebres, etc., né? Pássaros, os tentilhões de Darwin famosos, vamos gerar vários deles, né? Você tem informação para variar. A origem da informação para variar é que é um nó. Darwin não tinha noção da informação genética na época dele. Eu podia ter posto aqui, a célula era um citoplasma com um pontinho escuro no meio, os microscópicos eram muito fracos naquela época. Hoje a gente enxerga a nível atômico. Né? Mas ele foi honesto, coisa que às vezes a gente vê evolucionistas não honestos. Tá? Desse livro aqui, ó, tem várias versões, eu tenho algumas versões deles aqui. Esse aqui está na página 171. É uma edição de... Quando isso? Não diz aqui a data da edição. Tá? Mas a edição antiga. O que Darwin disse, abre aspas, se chegasse a comprovar que existe um órgão complexo que não se forme por uma série
de numerosas modificações graduais e ligeiras, a minha teoria com certeza não encontraria defesa. Então, Darwin abriu a porta para um vasto campo de estudo, que era você verificar se existiam mecanismos que não podiam ser construídos paulatinamente de acordo com a sua previsão teórica. Ele abriu a porta, eu diria, para a nossa TDI moderna, porque a TDI é muito mais antiga do que vem lá dos gregos já, né? Quem já estudou história e viu outros vídeos da gente. Então, é necessário a informação original para que ela possa mutar. Então, isso não foi tratado, ele nem sabia que isso existia. Então, são coisas que Darwin não sabia, tá? Que ele não conhecia, que hoje a gente conhece. Tentou-se incorporar Mendel na teoria da evolução, mas foi uma tortura para as leis genéticas incorporarem, uma corrupção delas, porque, na realidade, elas proíbem a evolução tal qual Darwin previa. Ela permite variabilidade, mas não variabilidade infinita, né? E variabilidade significa perda de informação biológica, não agregação de informação biológica. Você pode dizer, eu corto do DNA e duplico ele. Faço copia e cola, faz um texto gigante, mas se ele funcionar, é improvável. A gente já fez isso aí, surgiu as drosófilas, aquelas mosquinhas, com abdômen, sem abdômen, 3 abdômenes, sem asa, com asa, mais pernas, menos pernas, por duplicação de conteúdo da informação. Mas a informação original, que é a que faz a drosófila bonitinha, essa é original, essa não tem uma origem conhecida. E as pessoas precisam compreender isso. Isso que a gente faz aqui, resumidamente, é muito pouco para quem quer se aprofundar nisso. As pessoas têm que pensarem sobre essas coisas, efetivamente. É isso. Se a gente for ao registro fóssil, sem nenhuma inferência a nada, sem nenhuma pressuposição de nada, simplesmente seguir o que existe hoje de evidência, são várias formas corporais distintas que aparecem mais ou menos simultaneamente, sem nenhuma relação uma com a outra. Esse livro do Stephen Meyer, A Dúvida de Darwin, ele disseca isso, esse aí, eu tenho as duas versões, ele disseca isso a nível molecular, ele traz todas as informações históricas dos pesquisadores, os artigos científicos, eu muito pego os artigos da referência e vou procurar na internet para me ler com detalhes, que ele faz um resumo de um parágrafo de um artigo de 10 páginas. Então é interessante a gente saber. Então, assim, ele disseca isso, é espetacular. Eu achei assim um absurdo. Interessante que tem pessoas que vêm aqui na fazenda, e a gente conversa, às vezes eu estou lendo o livro, aproveitando o tempo. Eu tenho gostei desse livro. São pessoas que não têm nada a ver com biologia, mas descobriram esse livro, compraram e leram. É impressionante, não são defensores do TDI, são pessoas comuns que acharam o título interessante e resolveram verificar do que se tratava. Recomendo. Aí, gente, você quer comentar mais alguma coisa, Rodrigo? Não, só lembrar que a gente já fez essa... A gente já falou sobre isso que eu vou falar aqui agora, eu acho que num outro momento, num outro vídeo, mas lembrar também assim, que a apresentação do Célio me lembrou também o trabalho do Michael Denton, que é um médico e PhD em bioquímica, que é Senior Fellow também do Discovery Institute, e ele escreveu um livro também incrível, que é o Miracle of Man, Milagre do Homem, que ele vai mostrar não só as especificidades do corpo humano, a complexidade absolutamente fora de qualquer imaginação do corpo humano, como que isso está ajustado com o planeta Terra. Com as meio ambiente integrado. É absurdo, é absurdo. Esse livro eu não conhecia, vou procurar. Esse plano corporal não é simplesmente para dar conta do próprio corpo. Ele responde antecipadamente ao ambiente. O pulmão tem que ser assim de um jeito, o coração tem que ser do tamanho tal, a pele tem que ter a proporção tal. É tipo se a gente mudasse um pouco a nossa forma, a gente não conseguiria viver. Seja por dentro, os detalhes dos órgãos ou até a nossa tridimensionalidade. É impressionante. Impressionante. As descobertas que ele sintetiza ali, que falam sobre isso. Desde a capacidade que o pulmão tem de respirar é porque tem um certo percentual de oxigênio. Se fosse diferente, o pulmão teria que ser diferente. E aí ele vai juntando as peças de um quebra-cabeça impressionante.
Aí se procurar esse todos livro. nós, Procura. aí se todos nós tivéssemos a sorte que a evolução está afirmando, né, cara? Já pensou? Todo mundo ia ser milionário, né, cara? Ia jogar na Lotomania, ia ficar milionário. Gente, já tá dando 1 hora aí de live, a Liga TD Brasil costuma ter essa média de horário, então nós queremos agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, quero agradecer essa palestra do Celião, que foi sensacional, Rodrigão aí sempre com os comentários mais pontuais e técnicos a respeito do assunto, e gente, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas, ajudem a fazer que esse canal cresça cada vez mais, e gente, quero agradecer, tá? Na última semana a gente agradeceu pelos 20 mil inscritos e eu quero aqui agradecer os 25 mil inscritos. Então, assim, o negócio tá bombando demais. E, ó, a gente tem que comemorar os 20, né? Mas tô vendo que nós vamos comemorar os 30 logo, logo. Então, assim, gente, ajuda a divulgar o nosso canal, compartilhe os vídeos. Isso aqui é uma festa nossa e de vocês, entendeu? Esse crescimento é uma coisa assim que todos nós estamos felizes. Eu sei que vocês que acompanham estão empolgados. É uma coisa sensacional. Então, assim, gente, se inscreve no canal, compartilha de verdade esses vídeos para o máximo de pessoas mesmo, tá bom? E vamos estar voltando aí com a Liga semanalmente, fazendo um conteúdo bem bacana para vocês. E logo mais aí vamos fazer um vídeo sensacional com uma resposta aí, gente. Fica ligado que logo mais aí a doutora Mariana vai participar conosco, nós vamos fazer um vídeo resposta aí sensacional para um vídeo sobre evolução nos oceanos, né, evolução marítima, uma coisa assim, né, mas eu não quero dar muito spoiler no nome do vídeo não, senão o pessoal vai pesquisar, eles não, né, então deixa quieto. Então assim, gente, você que quiser entrar em contato conosco, tá aqui o nosso e-mail, intelligentdesignbrasil@gmail.com, nosso site www.tdbrasil.com, entre no nosso Instagram, no nosso Facebook. Gente, estamos à disposição para conversar com vocês, tirar dúvidas. E obrigado, Rodrigão, obrigado, Célio. E para nós terminar, vocês vão ficar com o recadinho mais uma vez para vocês não se esquecer. Até mais, pessoal. Valeu, até o próximo Liga TD Brasil. Como a vida e o universo surgiram? Será que existe uma mente inteligente que criou todas as coisas? Ou é tudo resultado de um processo natural? Se questões como essas já passaram pela sua mente, então esta oportunidade é para você. Descubra suas origens por meio da ciência. No primeiro curso de especialização EAD do Brasil em Teoria do Design Inteligente. Essa teoria que tem atraído estudiosos de diversas áreas do conhecimento e no mundo todo tem promovido o livre debate acadêmico a partir de evidências científicas entre os processos naturais e uma ação inteligente com uma melhor inferência para o surgimento e manutenção do universo e da vida. Nossa pós-graduação é reconhecida pelo MEC e conta com grandes referências da TDI nacional e internacional, como os professores Marcos Eberlin, João Paulo Reis e Kelson Mota. Eu sou um dos professores do nosso curso de especialização EAD em Design Inteligente, nível Lato Sensu, reconhecido pelo MEC, algo único no Brasil, excelente curso, e eu convido você a fazer parte conosco dessa grande empreitada. Nos vemos lá. Assista às nossas aulas, ao vivo ou gravadas, de onde você estiver, a partir de agosto. Para mais informações, acesse nosso site unilifeead.com.br. Faça sua